Resultado do julgamento sobre o incêndio na Boate Kiss pode sair hoje. A gente tem as informações chegando direto de Porto Alegre com o Eduardo Carvalho. Eduardo, ontem a gente teve, inclusive, durante a sessão, a tentativa de se demonstrar como é que serão feitas essas perguntas para os jurados, né? Então a gente tem toda a expectativa para saber se é hoje o dia em que eles vão responder, vão para a sala secreta, de fato, responder, para que a gente tenha o veredito. Bom dia. Muito bom dia, Carla, Sheila, Megali, também a todos que nos acompanham. Pois é, hoje é o 10º dia desse julgamento e a grande expectativa é de que seja o último. A gente já entrou na fase de debates entre acusação e defesa. Essa etapa ela tem duração prevista e que não pode ultrapassar 9 horas. Ontem, 5 já foram realizadas nas manifestações iniciais do Ministério Público e também dos advogados de defesa dos 4 réus. Então, o que a gente vai ter hoje a partir das 10 horas da manhã? A sessão começa um pouco mais tarde do que o usual, começa às 10. A gente vai ter as réplicas do Ministério Público e as tréplicas por parte das defesas. Isso terá início às 10 horas da manhã e a previsão é que até às 13h30 da tarde, com a pausa para o almoço, isso tudo seja encerrado. Aí o juiz Orlando Facini Neto vai se virar aos jurados e perguntar se eles se sentem aptos para já dar início à votação das responsabilidades dos 4 réus na tragédia. Se os jurados falarem que sim, eles são encaminhados a uma sala secreta aqui no plenário e aí eles vão ter 8 horas para fazer essa decisão. Como é que funciona? O juiz vai fazer perguntas objetivas, diretas, de resposta de sim ou não sobre as responsabilidades de cada um dos 4 réus. Aqui é justamente a atribuição desses crimes. Os 4 respondem por homicídio simples, 242 vezes consumado pelo número de vítimas fatais e 636 vezes tentado pelo número de feridos. Só que com dolo eventual, ou seja, quando se assume e entende o risco de matar. Essa é a tese do Ministério Público e a grande questão é que se os jurados desconsiderarem isso, entenderem que não houve o dolo eventual, a aplicação das penas e a determinação fica por parte do juiz, porque os jurados até podem desconsiderar o dolo eventual, mas não podem aplicar as penas de homicídio culposo, e isso vai ficar a cargo do juiz Orlando Facini Neto. Para a gente explicar um pouco como é que foi então esse início dos debates, a manifestação de início foi do Ministério Público, claro, o promotor Davi Medina, que inclusive é professor de Direito, explicou por que ele considera que o dolo eventual se enquadra nesse caso. Disse que, independente se os réus estavam ou não dentro da boate, eles assumiram o risco por conta das condições do local e também pela questão do uso dos fogos no ambiente interno. Ele, inclusive, fez uma comparação com casos de atropelamento, em que os motoristas estão dentro do veículo, mas mesmo assim assumem o risco de matar. Foi uma primeira manifestação inicial, depois tivemos assistência de acusação, e aí a palavra foi passada para a promotora Lúcia Helena de Lima Calegari. Ela que mostrou vídeos da tragédia, do fogo, vídeos muito fortes. Em todo esse momento das manifestações, os familiares estavam dentro do plenário em uma roda de mão. Eles oravam, alguns ficavam em silêncio, alguns, claro, se emocionavam também. Foi um momento bem forte. A promotora Lúcia Helena, ela elencou cada um dos 4 réus e as suas responsabilidades na visão do Ministério Público e fez uma fala, inclusive, um pouco mais forte em determinados momentos. Vamos ouvir um trecho, então, dessa manifestação do Ministério Público Gaúcho, promotora Lúcia Helena de Lima Calegari. É que disseram, eu vi o Mauro e ambos dizem assim nos seus depoimentos. Ele virou as costas, não me ajudou a carregar as pessoas sobreviventes para dentro de ambulância, para dentro de carro, para serem socorridas. É essas pessoas que nós temos que julgar aqui, insensíveis, preocupadas com patrimônio, preocupadas com pagamento de comando. É 2 pessoas que não se preocupavam. Eu gosto de festa, eu gosto de alegria. Alegria é ver os filhos voltarem para suas casas. Bom, durante essa manifestação também o Ministério Público Gaúcho argumentou a proporcionalidade das penas, disse que nesse caso é muito difícil que os homicídios sejam considerados individualmente cada um e somados. Então é com a maior probabilidade que os réus respondam por apenas um deles. Se forem condenados por homicídio com dolo eventual, a pena varia de 6 a 20 anos e podem ser adicionados mais a metade da pena máxima. No caso, chegaria a caso de homicídio culposo, as penas variam de 1 a 3 anos. Depois nós tivemos, claro, a fala das defesas. O advogado Jader Marques, que representa o sócio da boate, o Kiko, foi quem abriu as manifestações da defesa, explicou por que não considera dolo eventual no caso, disse que Kiko estava, inclusive, com a esposa grávida
dentro do local e que por ele ter os alvarás e PPCIs, eu não teria assumido o risco. Ele entendia que estava tudo seguro com a boate, que estava tudo certo e que, portanto, não poderia ter assumido o risco. Ele não pediu a absolvição do réu Alessandro Spor. Ele pediu que fosse apenas desconsiderado o dolo eventual e que ele fosse julgado por homicídio culposo. Depois tivemos as manifestações das outras 3 defesas, dos outros 3 réus, e aí, claro, cada um fez a sua manifestação. A defesa de Luciano Bonilla Leão pediu a absolvição do réu, disse que ele era apenas um assistente de palco, que ele não tinha decisão na banda, Gurizada Fandangueira. A assistência do Marcelo Jesus dos Santos, o vocalista, pediu também a absolvição do réu, disse que ele não tinha a intenção, fazia shows com pirotecnia há muito tempo, e a defesa de Mauro Hoffman, o sócio da Kiss, tentou colocar o seu cliente como apenas um investidor que não tinha decisões de peso dentro da boate e confiava no alvará, nos PPCIs apresentados por Alessandro Spor. Então a expectativa aqui é grande. 10 horas da manhã tem início essa que deve ser a última sessão do julgamento do caso da Boate Kiss. Eduardo, quando a gente acompanha os depoimentos e são todos muito, muito emocionados, né? Todas as pessoas muito sensibilizadas. Ontem a gente teve, como você mencionou, esse depoimento do assistente de palco, né? E em dado momento ali no depoimento, aliás, ele, em algum momento, quando foram mostradas algumas imagens, ele desabou, né? Num choro compulsivo, assim, não conseguia parar. Mas em dado momento ele falou algo que foi considerado importante e é considerado nesse momento do julgamento a respeito dos extintores da casa. Ele chegou a falar ali no depoimento que os extintores estavam sem uma trava e praticamente vazios, né? Que você batia assim no extintor e ele parecia vazio. Isso foi considerado, isso foi adiante nas conversas ao longo dos depoimentos? Isso foi, na verdade, mencionado várias vezes ao longo dessas 10 sessões por aqui. Alguns outros depoentes, outras testemunhas, também deram o mesmo relato. Inclusive, um operador de áudio da banda Gurizada Fandangueira disse que a banda tentou utilizar o extintor, mas ele acabou não funcionando. E no depoimento de Alessandro Spor, no interrogatório do réu, ele disse também que os extintores não funcionaram, que ele não sabe por que não funcionou, disse que estava tudo em dia, mas que naquele momento isso acabou não funcionando. A tese do Ministério Público, que o Ministério Público usou ao longo de todo esse julgamento, é de que em festas anteriores, algumas pessoas teriam brincado com os extintores de incêndio e esvaziado eles para soltar o pó do extintor ao longo da festa como uma forma de brincadeira. E por isso, no dia de janeiro de 2013, o extintor de incêndio estava sem lacre e vazio. E aí a necessidade de a casa fazer isso, né? Isso é responsabilidade da casa. Claro. Isso de fiscalização. Contribui para a leitura de que se trata de um dolo eventual. O responsável pela casa precisa manter todas as condições de segurança, incluindo a verificação dos extintores, né?